Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Vamos ler a palavra do Senhor do verso 1 ao verso 13, nesse momento. Sentado mesmo, irmãos, como estamos, mas em reverência. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: Suponham que um de vocês tem um amigo e recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: Não me incomode, a porta já está fechada e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta, será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, diante da Tua palavra, desse texto, ó Deus, que vamos refletir nesta manhã, suplicamos Tua direção, suplicamos Tua graça, suplicamos, ó Deus, da sabedoria para compreender a Tua vontade e viver a Tua vontade em nossas vidas. Peço a Deus que nada possa nos distrair da compreensão da Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos nos 3 capítulos anteriores, o Senhor Jesus saindo para orar. Nos 3 capítulos anteriores, nós vemos Jesus sair em oração. Nós vimos a transfiguração, nós vimos também Jesus orando por aqueles quem Ele enviou. Nós vimos que Jesus, depois de Ele ter curado uma multidão, Ele se retira para orar também. Por isso que Lucas traz essa afirmação diferente de Mateus, que não consta ela. Os discípulos pedem que Jesus lhes ensine a orar. E é interessante esse pedido dos discípulos ao Senhor Jesus. Eles não pedem poder, eles não pedem dinheiro, eles não pedem prosperidade,
eles não pedem curas, mas eles pedem ao Senhor Jesus: nos ensine a orar. Como os discípulos de João também aprenderam a orar com ele. E Jesus então traz essa oração maravilhosa, que muitos têm um certo preconceito e não gostam de fazer o Pai Nosso. Esses foram os primeiros versos que eu ensinei às minhas filhas. Eu me lembro que a minha filha Ana Luísa, com 1 aninho e 1 mês de idade, a gente estava num consultório e a médica, espantada da minha filha falar, eu falei para ela: ora o Pai Nosso, filha. E a minha filha orou o Pai Nosso para aquela médica. Aquela médica começou a chorar. E ela virou e disse para nós assim, naquele dia, naquele consultório, que ela nunca tinha visto uma criança tão nova fazer o Pai Nosso. E a minha pergunta para você nessa manhã: você gasta tempo em oração? Você ensina os seus filhos a orar? Você ora com os seus filhos? Você ora com a sua esposa? Você ora com o seu marido? Você separa uma hora e diz: essa é a hora secreta da minha família. Esta é a hora que eu e a minha casa estamos dedicando a Deus, aonde nós estamos voltando os nossos olhos a Deus. Queridos irmãos, um crente que não ora, um crente que não sabe orar, ele não é um crente verdadeiro. Ele não é um crente verdadeiro. O verdadeiro cristão, ele precisa orar. E se você não sabe orar, ore o Pai Nosso. Ore os Salmos. O Salmo 23. Pastor, eu tenho uma dificuldade que eu não consigo gravar os versículos. Então peça a Deus para que você grave a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra Deus. Crente sem vida de oração é um crente que não produz frutos no reino de Deus. É um crente que de fato não vive a esfera da espiritualidade com Deus, não tem sabedoria diante da vida. Se aplique a orar. Separe um tempo para você orar. Separe um tempo para orar com a sua família. Separe esse tempo a Deus. E veja as coisas extraordinárias que vão começar a acontecer na sua vida. Se você ler o restante desse início do capítulo, algumas partes vão constar lá em Marcos, algumas partes vão constar em Mateus, mas aqui em Lucas capítulo 11, ele nos diz sobre o efeito da oração. O efeito poderoso que ocorre para aqueles que oram, de receberem coisas extraordinárias, de receberem aquilo que precisam, de receberem da misericórdia de Deus, da provisão do Senhor. Se você perceber, ele diz isso de 3 maneiras. Ele diz sobre essa parábola de alguém chegar na casa de um outro, e o outro virar e falar assim: não me incomode. Ele está dizendo o seguinte, que você não pode incomodar a Deus. Hoje, na hora que eu acordei, eu peguei meu celular e tinha uma mensagem que chegou para mim às 4h15 da manhã. Na hora que eu abri, era um áudio. E eu coloquei para ouvir aquele áudio. E eu recebi um irmão que estava orando pela minha vida
naquele momento, às 4 horas da manhã. Depois eu mandei uma palavra de agradecimento a ele, porque realmente eu vejo que Deus está nos mostrando o que Ele deseja que eu e você venhamos a fazer com as nossas vidas. Olha que coisa poderosa você mandar uma oração. Eu mando todos os dias versículos bíblicos, um texto. Alguns irmãos respondem, nem todos respondem. Tem uns que nem dão um oi, assim, obrigado, pastor. Eu acho impressionante. Todas as mensagens que eu recebo, eu respondo. Mas tem uns irmãos que são muito mal educados. Eu mando as mensagens e nem responde. Mas eu percebo assim, o dia que eu pego e mando uma oração, eu recebo mais respostas dos irmãos. E pela oração, nós estamos aqui hoje, nessa manhã. Você olha, talvez você chegou aqui tem pouco tempo, você olha para esse templo e você não sabe quantas horas de oração foram gastas para chegarmos até onde nós estamos. A oração é a vida do crente, é a vida da igreja. Se você não está orando, querido irmão, quero te dizer que você está igual aquele filme, aquela série que tem lá no Netflix, que se chama The Walking Dead. Você não está nem tentando sobreviver, você já virou um zumbi nessa vida. Porque você não sabe qual é o efeito poderoso de buscar a Deus. Você não está entendendo o que é Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus é justamente isso. Agora você não tem mais barreiras. Você pode entrar na presença de Deus em qualquer horário, você nunca vai incomodá-lo, Ele sempre estará para te ouvir e sempre ouvirá a tua necessidade e sempre derramará a provisão que você necessita e Ele sempre trará para você a direção que Ele tem para a sua vida. Ore, querido irmão, gaste tempo em oração. Agora, a outra comparação que ele faz é de um pai, quando o filho pede algo para ele, e o pai vai e entrega, e dá a ele. Se você é pai, se você é mãe, você sabe que muitas vezes você deixa de comprar alguma coisa que você quer, para comprar as coisas que seu filho te pede. Você deixa de fazer algumas outras coisas para fazer aquilo que o teu filho precisa. E ele está dizendo, quanto mais o nosso Pai Celestial não fará por nós. Você confia em Deus dessa maneira, querido irmão e querida irmã? Você confia realmente nesse Deus assim, nesse Deus da provisão, nesse Deus que não deixa faltar, nesse Deus que é maravilhoso, que você pode descansar nele? Então, até aqui eu falei sobre a necessidade de orar e sobre os benefícios da oração. Agora eu quero falar sobre o conteúdo da sua oração. Jesus então nos diz algumas coisas sobre o conteúdo da oração. Primeira coisa sobre o conteúdo da oração: a sua oração precisa refletir intimidade com Deus. Ele chama Deus de Pai. E nessa época os judeus nem falavam o nome de Deus. E ele chama Deus de Pai, representando então que o teu relacionamento com Deus é um relacionamento de proximidade, de intimidade. Não é um relacionamento distante. Você não precisa vestir a roupa certa para entrar na presença de Deus. Você não precisa seguir os cerimoniais corretos para falar com Deus. Não existe isso. Não existe. Ele diz, Pai. A tua oração precisa expressar intimidade. A tua oração precisa expressar também respeito.
Se você tem o seu pai vivo, quando você chama o seu pai, você sabe que ele é alguém que está acima de você, você sabe que é alguém que te deu algo precioso. E hoje existem várias ideologias que estão tentando tirar e minar a autoridade dos pais, a autoridade da família, estão tentando tirar isso, e nós precisamos estar atentos sobre isso. Mas aqui o Senhor Jesus chama Deus de Pai, porque nós precisamos ter intimidade com Deus. A segunda expressão que Jesus usa: santificado seja o teu nome. Ao mesmo tempo que ele tem intimidade, ele sabe que esse Deus é santo. Mas não apenas que esse Deus é santo, uma santidade que eu fico distante. Eu me lembro que na década de 80, o Dr. Billy Graham esteve em Roma e foi visitar o Papa João Paulo II. E quando o Dr. Billy Graham chegou para cumprimentar o Papa, todos que estavam ali se curvavam diante do Papa e beijavam o anel do Papa. Até hoje o cerimonial é esse. O Dr. Billy Graham não. Ele chegou, estendeu a sua mão e o saudou. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. O Dr. Billy Graham sabia que o nosso Deus é santo e que todos devem desejar a santidade de Deus e que ninguém sobre a face da terra, nenhum homem, nenhuma mulher, tem a santidade do Senhor, o nosso Deus. E nós devemos santidade somente a Ele. Santificado seja o teu nome. É um desejo que Jesus também expressa, de que todos reconheçam que o nosso Deus é santo. Eu me lembro alguns anos atrás, num programa, a pessoa virou e falou assim, que o cara lá de cima... Não, quem fala do cara lá de cima é alguém que não conhece a santidade de Deus, o poder de Deus. Uma outra pessoa virou e falou assim, porque Deus é uma coisinha gostosa e quentinha. Não. Quem conhece a Deus, ele tem intimidade com Deus, mas sabe claramente que Deus é santo. Você quer ter intimidade? Sim, mas a sua intimidade implica que você reconhece a santidade de Deus, a santidade do Senhor, o nosso Deus. O nosso Deus é santo. E nós, como crentes, devemos desejar que o nosso Deus receba toda a honra e toda a glória em todos os lugares e de todas as culturas e de todas as pessoas. Venha o teu reino. As nossas aspirações são para o quê? A sua aspiração de vida é para quê, querido irmão? Você é um adorador de Mamon? Você é um adorador do dinheiro? Você é um adorador das coisas boas da terra? Ou você é um adorador de Deus e deseja viver o reino dele aqui sobre a face da terra? Os irmãos me perdoem, mas vou citar novamente aquela série Round 6, onde as pessoas então deixam as suas vidas e vão atrás de um grande prêmio milionário. E não importa a circunstância, não importa se tem que matar o outro, se tem que trair o outro, se tem que mentir para o outro, porque eles querem o dinheiro, são adoradores de Mamon. Os que estão por fora patrocinando o jogo são muito ricos. Eles poderiam partilhar esse recurso para os que precisam, mas não, eles querem ter prazer. E por a busca do prazer, eles pagam qualquer coisa, inclusive ver as pessoas se matando e acham isso bom. E essa série
é a realidade que nós vivemos hoje. Quando você vê que milhares de pessoas se inscrevem em programas como o BBB, como outros programas aí de reality shows. Tem pessoas que se preparam, as suas aspirações é isso. Qual é a sua aspiração, querido irmão? Qual é o desejo do teu coração? Jesus diz que a verdadeira aspiração é ver o reino de Deus. Venha o teu reino. É obedecer a Deus. É ver o reino de Deus se concretizando. É ver o reino de Deus, as pessoas louvando e adorando a Ele. E aqui você precisa voltar um pouquinho aqui no texto. No capítulo 10, nós vemos aqui Jesus chegando à casa de Marta e Maria. E Marta e Maria estão ali, recepcionando o Senhor Jesus. E Jesus não andava sozinho. Chega Jesus com 12 homens, ou até mais homens ali. Marta fica apurada, fica lá preparando tudo, fazendo a comida, está lá e ela olha para Maria, e Maria está ali sentada, ajoelhadas aos pés do Senhor Jesus, e Maria está ali se interagindo, se humilhando, ouvindo o Senhor Jesus, aprendendo do Senhor Jesus, aspirando o reino de Deus. E Marta está lá dentro, naquele ativismo medonho que não dá conta de parar e refletir sobre o que é a vida. E tem muitas pessoas que estão assim nas suas vidas, estão envolvidos em diversos projetos, em diversas coisas. E de fato, você está envolvido em quê, querido irmão? Você está envolvido em ver o reino de Deus acontecendo sobre a face da terra ou não? Tem muita gente que está envolvida em simplesmente nesse processo dessa vida humana que vai acabar. O mundo vai passar. Mas a promessa do Senhor, o nosso Deus, não vai passar. O reino dele virá sobre a face da terra. Amém, igreja? O reino dele virá. Por isso que nós precisamos aspirar o reino de Deus. Jesus continua ainda falando sobre o conteúdo da oração. Ele diz: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Querido irmão e querida irmã, você não precisa ficar pedindo toda vez a provisão do Senhor. Você não precisa estar preocupado aqui com a conta que você tem para pagar amanhã, na semana que vem. Você não precisa estar preocupado. Mas você também não pode estar igual aquelas pessoas que pegam um lencinho de uma igreja aí, vai lá e passa no banco para pagar as dívidas que estão lá. O bom é que a gente ouve falar, né? Mas você vê? Você viu o extrato? Você viu quem pagou a quitação? Um dia eu fui no banco, cheguei lá, tinha na minha conta assim, Paulo, R$657.500. Falei, meu Deus do céu, qual foi o abençoado que me abençoou? Eu liguei para o gerente e falei, entrou um crédito na minha conta, verifica o que é. No mesmo momento, o gerente foi, olhou, ele falou assim, o senhor pode vir aqui na agência? Eu falei, olha, obrigado, Senhor, o Senhor mandou de recursos. Cheguei lá na agência, ele virou e disse que minha conta tinha sido usada por pessoas, por hackers, e aquele dinheiro estava sendo movimentado por esses hackers. E ele perguntou para mim assim, o senhor usou esse cartão de crédito, o seu cartão aonde? O cartão era de débito e de crédito. Aí eu cheguei lá e falei, eu usei aqui na agência. Então o senhor é o 10º cliente que clonaram o seu cartão. Fez o estorno, eu não sei para onde foi o dinheiro, não ficou nem 50 centavos, irmãos. Eu falei, Senhor,
o outro passou lá, pagou as contas. Não, queridos irmãos. Você adora um Deus que Ele diz para você: deita a sua cabeça no seu travesseiro e saiba que eu controlo o teu amanhã. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Confia nele. O seu pão de amanhã, o seu pão depois de amanhã, daqui a 10 anos ele está garantido, porque Deus é quem garante o nosso futuro. Por isso você não precisa ficar correndo atrás de mamon. Se satisfaça no que Deus tem para você. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. E aqui falam aonde está o maior problema da oração: o perdão. E perdão é algo terrível, difícil de dá-lo, difícil também de recebê-lo. Mais difícil ainda é de reconhecer que errou. Mas ele não está falando disso, ele está falando que você perdoa. O efeito de uma vida de oração é a capacitação de Deus a perdoar aqueles que te ofenderam, aqueles que te fizeram mal. Pastor, eu não consigo perdoar. Pastor, eu não consigo perdoar o que fez comigo, o que fizeram comigo. Querido irmão, ore mais, fique mais na presença de Deus, porque Ele te capacitará a perdoar. Amém, irmãos? Ele te capacitará, eu creio assim. Já perdoei muitas coisas, e tem muitas coisas que Deus está ainda tratando em minha vida, mas eu quero que Deus trate a minha vida, porque eu sei que Ele é o meu Pai, eu sei que Ele é santo, eu aspiro o reino de Deus, eu confio na provisão de Deus, e por isso eu quero que o Santo Espírito de Deus me capacite a perdoar, me capacite a ser uma pessoa do céu e não da terra, uma pessoa cheia de Deus e não cheia de rancor, uma pessoa cheia do amor de Deus, da graça de Deus, e não de resquícios da terra, deste mundo. E o Senhor Jesus termina a sua oração dizendo: não nos deixes cair em tentação. Querido irmão, eu queria terminar essa mensagem nessa manhã te mostrando que o centro da vida do crente é a oração. O núcleo vital da vida cristã é a oração. O que vai realmente impulsionar a sua vida em todas as outras áreas da vida é o seu tempo de oração com o Senhor. Tenha prazer nesse tempo, porque é esse tempo que suprirá as tuas necessidades. É esse tempo que produzirá em você satisfação eterna. É esse tempo que fluirá de você, em cima da sua vida, os bálsamos do amor de Deus na sua casa, no seu viver. E que o nosso conteúdo de oração deixe de ser pelas coisas da terra e comece a ser pelas coisas de Deus, pelas coisas do céu. E que você vai perceber que a cada momento de oração, a cada dia de oração, comece dedicando 15 minutos do seu dia, depois se desafie para passar uma noite em oração, em vigília de oração. Comece a anotar no seu celular
Pega um bloco de notas ou cria uma maneira. Eu tenho que orar por isso, eu tenho que orar por fulano, tenho que orar por ciclano. E comece a registrar os dias que você vai começar a fazer isso. Eu gostaria de te recomendar você assistir 2 filmes. O primeiro deles é Quarto de Guerra. Registra, perceba o efeito poderoso que acontece quando você começa a orar. Esse é o centro da vida. Esse é o centro do que Deus deseja produzir em nós. Que nós sejamos como Maria, que senta aos pés do Senhor, ouve dEle e se enche dEle. É a oração que vai curar a tua ansiedade. É a oração que vai fazer com que você tenha cada vez mais fé. É a oração que vai fazer com que cada dia mais você deseje mais de Deus e menos da terra. No segundo filme, eu esqueci o nome aqui. É um que o menininho se afogou no gelo e a mãe... Superação, é isso? Superação? Superação, irmãos? Superação, né? Milagre de Deus. Eu acho que está assim no Netflix, o Milagre de Deus. No Netflix, os 2 estão no Netflix, está de graça. Mas assistam esses filmes. E nessa manhã, a minha pergunta para você é: você tem vida de oração? Que tal começar a partir de agora? Feche os teus olhos, fala com Deus, fala para Ele: Senhor, eu quero ter uma vida de oração. Peça para Deus: Deus, tira todo ataque maligno que vem me impedindo de orar, que vem me impedindo de mergulhar no Senhor, de compreender mais de Ti. Peça a Deus hoje, ore ao Senhor nessa hora e peça: Senhor, eu quero ter uma vida de oração. Hoje se celebra o dia da Reforma Protestante. E se você ler a biografia de Martinho Lutero, tem um trecho da sua biografia que ele falava assim: quanto mais tempo em oração, mais vitórias eu tenho com o Senhor. O efeito da oração é levantar homens e mulheres que vão viver cada dia mais na presença santa do Senhor. E assim veremos a obra do Senhor acontecendo. Tínhamos um casal de irmãos aqui na igreja, o irmão Cris e a irmã Zininha. O irmão Cris foi na igreja aonde John Wesley fundou. E lá tinha o quarto de John Wesley. E quando eles chegaram, o quarto, eles mantêm a Bíblia onde John Wesley estudava. E na frente daquele móvel, ele percebeu que tinha 2 buracos. E ele perguntou: o que são aqueles 2 buracos? Ali era o lugar aonde ele adorava o Senhor. Você tem um calo de oração no seu joelho? Você tem um calo de oração no seu joelho? Você realmente tem uma vida de oração? O efeito de orar
sempre será positivo. Sempre será positivo. Ore ao Senhor nesse momento. Comece a orar a partir de agora e nunca mais parar de orar. E saiba que Deus te encherá do poder, da capacidade. Ele te fortalecerá e te guiará a cada dia na sua vida, na presença dEle. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, sempre e sempre. Amém.